Fala aí, Mugiwara, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review, de One Piece, a série. Hoje, iniciando a cobertura da segunda temporada, rumo a Grand Line. Então, sem mais delongas, vamos falar do primeiro episódio intitulado O Início e o Fim. Basicamente, a base da marinha lá na Cidade das Conchas está sendo atacada por um trio de agentes da Baroque Works. O Mr. Five, a dupla dele, Miss Valentine, e a superior dos dois, Miss All Sunday. E, para quem não sabe, são esses três aqui. Este é o Mr. Five, a de chapéu branco é a Miss All Sunday, e a de amarelo é a Miss Valentine. Mas, enfim, por que eles estão atacando? Bom, motivos de diligência prévia, né? Mas, enfim, a Miss All Sunday, ela acaba com o comandante Reaper e os subordinados dele usando poderes de Akuma no Mi. Basicamente, ela consegue fazer com que brotem braços dos corpos dos soldados e faz com que eles ataquem a si mesmos e tal, seja com espadas ou com as próprias armas, enfim. O único soldado que sobreviveu, foi o suboficial Ukari, o mesmo que a Nami roubou o uniforme lá na primeira temporada, E ele os guia até o necrotério a pedido da Miss All Sunday. Lá jaz o corpo do Mr. Seven e ela exige informações sobre o paradeiro do Roronoa Zoro, que foi quem fez isso com ele, matou. E basicamente o Ukari confirma que o Zoro escapou da base com a ajuda do capitão dele e ambos partiram para Grand Line. Então ela questiona quem é o capitão e o Ukari mostra o cartaz de procurado do Luffy, que a deixa bem interessada. Em paralelo a isso, no Going Merry nós temos o Usopp e o Sanji lá na cozinha, meio que debatendo, porque o Usopp fica pegando alguns ingredientes para fazer as munições dele, e aí os dois percebem que os suprimentos do navio estão acabando, então eles vão falar com a Nami para buscarem algum possível local para eles atracarem o navio e reabastecerem. A Nami, por sua vez, ela tá lá estudando, o mapa para a entrada da Grand Line, porque é um trajeto perigoso, é uma passagem que parece que sobe uma montanha na Red Line. O Usopp diz, porque a gente não passa por... A gente não corta caminho pelo sul e passa por esse marzinho aqui, o Calm Belt. E aí a Nami explica que o trecho se chama Calm Belt por causa que não tem vento. Fora, que é o ninho do Rei dos Mares. Então o Usopp diz, não, a gente não vai por ali. O Sanji sugere que eles parem na cidade de Logtown. O Usopp diz, beleza, bora. Só que aí a Nami revela que é o maior posto avançado da marinha em East Blue. E aí, o Usopp logo desiste, diz, não, vamos pra Grand Line mesmo. Só que o Sanji consegue convencer a Nami, dizendo, olha, você tá livre pela primeira vez na vida, não quer comprar algo legal pra você? E ela fica, tá bom, bora. E aí, o Usopp, ele tenta convencer o Zoro de que é loucura, para que sejam 2 votos a favor e 2 votos contra. Mas o Zoro concorda em ir pra Logtown, porque ele precisa de espadas novas, então faz sentido. E aí o Usopp tenta usar o Luffy, o poder do capitão é o voto de Minerva, que o voto que vai vetar ou aprovar, Eles, Luffy, lá é muito perigoso, tem morte, não vamos. Só que o Zoro diz, não, eu vou comprar espadas. E o Luffy, isso pode ajudar a gente a evitar que morram. O Sanji, ele fala, vamos comprar comida e tal, e o Luffy diz, beleza, bora. E aí, a carta da manga, o trunfo, é a Nami falando que Logtown é a cidade onde Gold Roger, o rei dos piratas, nasceu e foi executado. Onde a lenda do One Piece começou. Então, obviamente que o Luffy, já tá 100% querendo ir. E aí o Usopp fica em desvantagem, E eles traçam curso para Logtown. E aí a logo do episódio aparece, mantendo a tradição da temporada anterior, onde cada logo mudava por episódio, ou seja, cada logo representava um personagem. Respectivamente, os que a gente teve na temporada anterior representavam o Luffy, o Bug, o Usopp, o Zoro, o Zeph, o Sanji, a Nami e o Arlong. A logomarca desse episódio representa o Gold Roger, ok? Inclusive, a introdução do Luffy é que nem os cartazes lá da primeira temporada, que aparece o personagem e o cartaz de procurar dele. Foi bem bacana eles manterem essa tradição,
Só que agora é hora de um flashback. Vamos voltar 22 anos no tempo para o dia da execução. Vemos o Gold Roger sendo visitado pelo Garp lá na cela dele e ambos trocam algumas recordações sobre as inúmeras batalhas que eles tiveram no passado. Só que aí, né, o Roger ele decide pedir um favor pro Garp. Ele revela que tem um filho. Pois é. E ele quer que o vice-almirante da Marinha tome conta dele, pois ele confia no Garp da mesma forma que confiaria em qualquer companheiro de seu bando, e ele sabe que o Garp é uma boa pessoa, né? O Garp obviamente se recusa, dizendo que a pirataria ia acabar naquele dia e tal, mas o Roger discorda. Afinal de contas, a gente sabe, né, que ele vai literalmente iniciar a Grande Era dos Piratas nesse mesmo dia. Enfim, de volta ao presente, depois desse baque, né? Nós descobrimos que os Chapéus de Palha conseguiram chegar de boa em Logtown e descobrem que a cidade meio que está passando por uma comemoração do aniversário de execução do Roger. Já fazem 22 anos desde a data, né? Então a Nami entrega alguns beris, né, para o Luffy e para o Sanji irem comprar comida e emprestam uma grana para o Zoro comprar espadas, dizendo que quando ele devolver, ela vai cobrar tipo 300% de juros. E aí ela e o Soap vão juntos para o Distrito da Moda. Lá ela acaba encontrando, né, o Atlas do East Blue, que é o livro que ela tinha roubado lá na livraria lá na livraria da Vila Kokoyashi, quando ela era criança e teve que devolver. Agora não, agora ela tem dinheiro, mas fica em cima do muro, né? Tipo, pô, ela quer desenhar um mapa mundi, ela não pode se basear no que os outros fizeram. Só que o Soap diz, não, compre. Afinal, é algo legal que vai te lembrar de onde você começou. E um dia, quando você tiver desenhado o teu mapa, você vai poder olhar para esse livro e ver o quão melhor é o teu mapa do que o deles. E aí, né, a Nami diz, compra alguma coisa legal para tu também. E ele vai, né, compra um par de óculos, só que não é bem o que ela estava querendo dizer, porque afinal de contas ele não tinha muita coisa para se lembrar da Vila Kokoyashi, então ela dá a ideia, né, para o Usopp deixar um recado para Kaia via Dendemushi, e é o que ele faz. Só que aí que tá, a Nami está sendo observada por esse carinha de cabelo verde, que é um gangster novato, né, ele esbarra nela, só que ela bate a carteira dele, e esse cara se chama Bartolomeu. Ele diz, né, que é o maioral da região e tal. Ela devolve a carteira dele e dá alguns conselhos sobre como ser um ladrão melhor. Ele ignora, né, vai embora dali. E aí o Usopp pergunta quem ele era, a Nami diz, não, é só um novato e tal. E aí ela percebe uma coisa, a expressão dela muda. Basicamente a pressão atmosférica mudou e ela diz que uma tempestade está a caminho. Então eles precisam encontrar o resto da galera e vazar dali. Enquanto isso, né, o Luffy e o Sanji eles chegam no mercado, onde um vendedor chamado Sap, ele tá com alguns peixes ali e dentre eles tem um atum elefante de South Blue. E é o último. Por quê? Porque um restaurante flutuante Baratier levou o resto do estoque para uma nova receita acrescentada no menu. O True Bluefin Sauté, né? Que o Luffy lembra que foi a receita que o Sanji criou lá no restaurante. E bom, parece que o Zeff gostou, né? Resolveu adicionar no menu. E aí o Sanji, ele acaba se distraindo, né, com as compras, ele pede pro Luffy esperar ali, só que, obviamente, o Luffy, ele não para quieto e ele vai embora, né, quando o Sanji tá distraído, comprando o resto da comida. Por sua vez, o Zoro, ele acaba esbarrando numa mulher, né, chamada Tashig, e ela, assombrosamente, o lembra da Kuina, que era a melhor amiga dele quando ele era mais novo. Inclusive, a Tashig, ela tá aqui embaixo. Mas, basicamente, né, eles conversam bem rapidinho, ele vai embora dali, ele acaba encontrando uma loja de armas gerenciada por Ippomatsu, que tenta enganar o Zoro, né, para adquirir a Wada Ichimonji, mas ele perde a chance quando a Tashig aparece, revelando que reconheceu a espada e ela é uma das 21 espadas ou Asamono e vale milhões. Basicamente, né, o Ippomatsu fica meio frustrado, mas vai buscar a Shigure da Tashig que estava sendo afiada toda semana lá atrás. E aí o Zoro pede a opinião dela sobre que espada escolher, né? Dentre o barril de barganha que ele está vasculhando, ele acaba encontrando uma espada vermelha, que a Tashig identifica como Sandai Kitetsu, uma Wasamono.
Porém, ela aconselha que ele não escolha essa espada, uma vez que ela é amaldiçoada. O Hippomatsu também diz, não vou vender e tal. Só que o Zoro ele já fica, né, interessado. Ele diz, vamos fazer uma aposta então. A minha força de vontade contra a maldição dela. Então ele vai, joga a espada para cima, estende o braço na direção da lâmina e a espada vai e passa reto. Intocado, né, o Zoro diz que vai levar essa espada e precisa de mais uma. Então o Hippomatsu vai e traz uma espada preta chamada Yubashiri, né? Uma herança de família, e a Tashigi identifica, né, que ela pertence a 50 Ryo Asamono. Mas aí, né, quando o Zoro fala que tá sem dinheiro, porque obviamente o valor que a Nami deu pra ele não era o suficiente, e ela até diz, barganha aí. O Hippomatsu ele resolve deixar tanto a Kitetsu quanto a Yubashiri de graça, dizendo que faz tempo que não reconhece um verdadeiro espadachim e tal. Enfim, ele se emociona e entrega as duas de graça. Então o Zoro vai, agradece, né, a Tashigi e vai embora dali. E aí, ok, vamos sair um pouco do chapéu de palha e falar o que está acontecendo do lado de fora da cidade. Basicamente, nós vemos um capitão da marinha chegando em sua Belware Bike, e ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Smoker, que tivemos um pequeno teaser no final da temporada anterior, né? Basicamente, ele é o capitão da marinha responsável por Logtown, e aí ele trouxe consigo, né, o Koze dos Piratas Yes, e não conseguiu trazer o comparsa dele, o Peck, né? Mas ele deu um jeito. E aí ele questiona onde é que a Tashigi tá, e os subordinados dizem, nós não a vimos hoje e tal. E ele, ai meu Deus, tá bom. Levem esse cara daqui pra prisão, sei lá. Eu vou patrulhar a cidade, porque nessa época do ano tá cheio de pirata por aqui. E aí, ok, né? Enquanto isso, tá anoitecendo. O Luffy continua procurando pelo cadafalso, né, a plataforma de execução, quando acaba cruzando o caminho com o Bartolomeu, que se aproveita do conselho da Nami para tentar, né, enganar o Luffy. Tipo, acha alguém que parece fraco, oferece algo que essa pessoa quer, e aí quando chegar lá e a pessoa estiver distraída, você pega o que tu quiser. Ele resolve usar o Luffy como alvo, né? Dizendo, eu conheço a plataforma de execução, eu sou bem conhecido por aqui, meu nome é Bartolomeu e tal. E aí eles passam por umas tendas, né, de festival e ficam frente a frente ao cadafalso. O Luffy ele se afasta do Bartolomeu, né? Faz uma saudação pro lugar que deu início à jornada dele. Então ele volta, agradece o Bartolomeu pela ajuda, pergunta se ele tem algum sonho, algum interesse, o que deixa o cara meio sem resposta, né? Porém, o chapéu do Luffy sai voando e aí eles dizem, aí, peraí, ele vai, consegue pegar o chapéu, só que aí que tá, o chapéu não voou sozinho. Tinha uma mão dentro do chapéu e, é claro, né, quem é o dono dessa mão? Buggy, ele quer se vingar do Luffy, só que ele não está sozinho dessa vez. Nós vemos o Kabad, vemos o Moji, porém, agora chegou a hora de conhecer a mais nova integrante do bando do Buggy, Álvida. Pois é, e aí o Luffy resolve confrontá-la, né, porque ela disse que ele não ia sair com vida dali, só que ele descobre que quando ele vai dar um soco, o soco, ele em vez de pegar aqui, ele desvia do rosto da Álvida. E ela revela que comeu a Sube no Mi, que é um fruto, né, que basicamente faz qualquer coisa que encoste no corpo dela escorregar. O fruto escorregadio. E aí, tipo, dá pra ver, né, que ela tá mais magra, embora ninguém comente nada. Foi bem bacana, né, que a atriz, ela seguiu o mangá nesse quesito. Ela se esforçou, emagreceu pra continuar no papel. Mas, enfim, ela vai, né, desliza até deixar o Luffy tonto e o golpeia com a clava de ferro. E aí que tá. O Luffy, ele não consegue revidar. Por quê? Primeiro, ele tá tonto. Segundo, ele foi jogado longe. E quando ele recobra a consciência, ele foi algemado, né? Ele foi preso com a algema de Kairoseki, que é basicamente um minério, né? Uma rocha marinha com propriedades que anulam poderes de Akuma no Mi, deixando seus usuários fracos. E aí, né? O Luffy foi capturado. O Smoker fica sabendo que tem piratas tumultuando a praça de execução. E ele tá indo pra lá quando acaba esbarrando numa garotinha que tava tomando sorvete, né? Sujou a calça dele. E aí, né, o pai da garotinha se desculpa e tal, fica com medo. Só que o Smoker, ele prova, né, que ele é gente boa. Ele vai, entrega um dinheiro pra mim e diz, desculpa, minha calça acabou tomando teu sorvete, né? Então vai lá e compra um sorvete maior pra tu. E aí, né, a Tashigi chega e os dois decidem ir pra a praça, né, de execução.
Enquanto isso, o resto dos Chapéus de Palha se encontram na entrada da cidade, só que percebem, o Luffy sumiu. Eles já sabem mais ou menos onde é que ele queria ir, né? E vão pra lá no meio da multidão. E aí, o que é que o Bug e a Álvida estão fazendo com o Luffy? Basicamente, um julgamento. A Álvida é a juíza, o Bug é o advogado, né? Se bem que ele tá agindo mais como promotor. E, obviamente, o Luffy é declarado culpado, é sentenciado à morte. Só que aí, o bando o encontra nessa hora. Então, o Bug e a Álvida se dividem. A Álvida e os capangas do Bug vão enfrentar o bando, enquanto o Luffy é guiado pelo Bug até o cadafalso, né? O Zoro ele rapidamente acaba com o Kabad usando a Kitetsu. A Nami tenta lutar contra a Álvida, só que os golpes não estão funcionando, tá tudo escorregando. Então o Usopp ajuda com uma munição de pimenta, né? A Nami vai, tira as sandálias da Álvida, o Usopp dispara a munição que a Nami bloqueia e aí parte, joga pimenta na Álvida que começa a espirrar e é jogada longe porque o corpo dela saiu deslizando. E aí beleza, né? O bando continua lutando contra os capangas do Bug. O pessoal da marinha chega no local, porém o Smoker diz pra ninguém fazer nada. Deixa os piratas se matar e depois a gente pega o resto. A Tashig, ela pega um binóculo e acaba vendo que o Zoro tá lá na multidão, né? Ela descobre que ele é um pirata e fica em choque com isso. E lá no topo da plataforma, o Bug pergunta quais são as últimas palavras do Luffy, né? E aí ele declara que vai se tornar o rei dos piratas e fica, né? Lá, tipo, com aquele discurso que vai encontrar One Piece, enfim. O Bug se irrita, pega a espada dele e vai atacar o Luffy. E aí o Luffy vai, né, se desculpa com cada um dos companheiros, dizendo que ele vai morrer. E ele começa a sorrir e gargalhar. E aí, né, tanto o Bug quanto o Smoker, eles se lembram do Gold Roger, porque ele teve a mesma reação antes de morrer. Ele começou a rir, gargalhar, enfim. Só que aí, do nada, um raio atinge o Bug com tudo. E aí depois outro raio atinge o cadafalso que desaba. O Luffy, ele tá bem, né? Só a roupa dele ficou chamuscada. O Bartolomeu vai, devolve o chapéu pro Luffy. O bando se reúne. O Smoker se prepara para prender geral. Só que o Bartolomeu indica onde fica a saída, né? E aí o bando se separa. O Usopp e a Nami vão levar as compras pro Going Merry. Enquanto o Luffy, o Zoro e o Sanji vão por outro lado. O Zoro acaba esbarrando na Tashig, que pede pro Luffy e pro Sanji seguirem, né? Enquanto ele a enfrenta. Ele consegue vencer. E prende, né, a Tashig, né, que é uma sargento mor, na parede usando a própria Shiguri dela. Ela provoca o Zoro dizendo que ele não merece aquela espada, que ela vai pegar e tal. Enfim, ela o provoca e até pergunta por que ele não a matou, né? Mas o Zoro só ignora e vai embora. O Luffy e o Sanji, eles conseguem chegar lá na entrada da cidade, porém se deparam com o Smoker e resolvem lutar contra ele. E aí ambos descobrem que o Smoker também é um usuário de Akuma no Mi e consegue transformar o corpo dele em fumaça. E aí, né, o Sanji, ele não consegue acertar nenhum golpe no Smoker, ele é jogado longe. O Luffy também tenta, mas nenhum dos golpes dá certo. E aí o Smoker consegue prender o Luffy e usa a fumaça, né, para fazer que ele sufoque. Porém, na hora que o capitão da marinha vai finalizá-lo usando a sua Nanachaku de T, né, ele é impedido por um homem encapuzado. E esse homem encapuzado se chama Dragon. E é procurado pelo governo mundial, né? O Dragon diz que não vai ser capturado hoje e que o Smoker não deve ficar no caminho da jornada de um homem. Afinal, o mundo está esperando a resposta deles, né? O Sanji, ele recobra, né, a consciência e ele vê que tanto o Smoker quanto o Dragon sumiram, o Smoker sendo levado por uma rajada de vento. E aí ele ajuda o Luffy, né, os dois voltam pro Merry, a tripulação se reúne e se preparam para zarpar conforme a chuva finalmente começa a cair, né? Só que quando o Sanji pergunta, o Luffy não sabe dizer quem é aquele cara que salvou a vida dele. E aí nós vemos que o Dragon está observando o navio partir e ele até comenta, né, sobre a escolha do Luffy em se tornar um pirata, parecendo até um pouco orgulhoso sobre isso. Então ele se vira e encontra com um associado dele lá, que tem uma cartola, enfim. E aí nós vemos que após a luta, a Tashig foi para um bar e foi abordada por ninguém mais, ninguém menos que a Miss All Sunday, dizendo que o talento dela está sendo desperdiçado na marinha. E faz um elogio, né? Entrega um cartão de visitas da Baroque Work dizendo que está oferecendo uma oportunidade, asas para ela. A Tashig, ela não reconhece o símbolo, né? E quando ela vai virar, a Miss All Sunday sumiu.
E aí o Smoker aparece, a Tashig esconde o cartão, né? E descobrimos que aquele bar era frequentado pelo Roger antes de se tornar um pirata, né? E todo ano o Smoker vai lá para se lembrar contra o que ele está lutando. O caos causado pela Grande Era dos Piratas, pois ele testemunhou a execução, né, quando ele era uma criança, e lembra muito bem sobre o sorriso que marcou o início dessa era, né? E ele fala que o Luffy riu dessa mesma forma, e é por isso que ele está determinado a garantir que ninguém siga os passos do Roger. O Bug abriu o bico, né, e falou que os Chapéus de Palha estão indo para Grand Line, então o Smoker quer ir para lá. Enquanto isso, o Bartolomeu, ele acaba encontrando um dos cartazes de procurado do Luffy, olha para um espelho e ele parece que meio que virou fã do bando, ficou inspirado e tenta imitar a reação do Luffy, né? E aí o episódio se encerra com os Chapéus de Palha, lá no Merry, indo rumo, né, à entrada da Grand Line, a Reverse Mountain. Que episódio bacana, gente, que top, eu gostei bastante. Foi um ótimo começo para a temporada, vimos que deu para desenvolver um pouco mais do Usopp, da Nami, o Zoro ele tá com uma pegada mais de humor, que nem no mangá mesmo. O Sanji e o Luffy eu senti que, tipo, não teve tanto deles, mas tudo bem, dá pra explorar no resto da temporada, né? Inclusive, a música que toca durante os créditos desse episódio é familiar. Bom, é a mesma música que tocou no final da temporada anterior, mas se usa Zorset, o tema da Nami, porém não é a versão da Aurora que toca, e sim uma versão da ópera de Loguetown. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te assina para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem Deus coração, Jesus chama. Um forte abraço, até a próxima aí. Partiu Grand Line. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.